Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao objeto do nosso estudo aqui, né, que é a criminologia, tá? Inicialmente, nós vamos conversar sobre o controle social, tá? Alguém de vocês tem ideia do que seja o controle social e como que ele ocorre? Vamos lá, pessoal. Vamos tentar participar. Professor, o controle social, ele vem por vários intermédios, pelo que o professor Kenaton uma vez falou para a gente. Ele vem por meio de leis, né, determinadas, ele vem pela prisão, até pela própria escola, o sistema como você faz com que os alunos sentem é uma forma de controle social que você tem, né? Pelas questões morais também, eu vejo que tem um controle social pela própria igreja, né? Tem um controle social. Então, eu acho que tem diversas maneiras de você controlar a sociedade. Exatamente. E o que começa principalmente até pela própria igreja, né? Ela vem e depois vai vir o sistema prisional, a forma nas escolas, a imposição, as regras, enfim, né? Tudo é uma forma de controle social. Exatamente. A ideia você já colocou. Só precisamos deixar ela de uma forma mais didática, tá? A questão do controle social, ela surgiu através de um americano, um sociólogo chamado Edward Ross, tá? Ele foi o primeiro a utilizar essa palavra controle social e ele começou a identificar os problemas de ordem social, né? Então toda organização social e relacionados ao indivíduo, tá? Então foram vistos vários mecanismos, tá? Da relação do indivíduo com a sociedade e o que faria aquele indivíduo ter determinado comportamento ou deixar de ter aquele comportamento. E daí a gente vai aproveitar isso para a nossa criminologia, né? O que impede determinada pessoa de praticar um crime ou não praticá-lo. E nós vamos ver que a influência do controle social, ela é muito forte, tá? E o controle social em si, ele vai se dividir em duas maneiras, tá? Nós temos o controle social informal e o controle social formal, tá? Então, o controle social informal é justamente aquele exercido pela nossa família, né, pela nossa escola, pela nossa profissão, pela nossa religião, pela opinião pública, pelos vizinhos, enfim. É aquela ideia de o que os outros vão pensar, né? E essa relação que a gente tem dentro do pertencimento de subgrupos sociais que participamos, né? Então, e isso aqui é muito forte, né? Porque se a gente analisar o controle social informal, é o que mais vai definir as atitudes de nós enquanto indivíduos e enquanto estamos nos relacionando com a própria sociedade, tá? Então, o controle social informal é esse, né, que é relacionado a essas instituições, né, que não são instituições formais no sentido de que exerce alguma função legal, né? É um controle social informal por isso, né? Eles não estão presos à lei estabelecida, tá? Ao contrário do controle social formal, tá? No controle social formal, nós vamos ter o aparelho político do Estado atuando para manter cada indivíduo dentro da sociedade, né, realizando um comportamento adequado, né, ou um comportamento permitido, né, que não seja contrário à lei. Então, nós vamos ter no controle social formal a atuação da polícia, do poder judiciário, a administração penitenciária, o Ministério Público, o próprio Exército, né, as Forças Armadas. Então, todo o aparato estatal, né, que eu possa utilizar da força ou da lei, né, esse controle, eu digo que é um controle social formal, tá? Então, quando é o Estado que controla, né, que mantém esse indivíduo
naquele lugar em que ele não incomoda o restante da sociedade, eu estou falando de um controle social formal. Já aquilo que não vem do Estado, mas vem das minhas conexões, do meu relacionamento antropológico enquanto indivíduo, né? Como eu falei, o meu relacionamento com a minha família, com a escola, os ambientes, né, que eu frequento, eu estudo em tal local, trabalho em tal local, frequento determinada religião, futebol com os amigos, enfim, todos esses ambientes sociais, né, que não são formais do ponto de vista legal, né, eles são mecanismos de controle social informal. Deu para entender a diferença aqui, pessoal? Sim ou não? Beleza. Sim. Eu vi aqui um positivo aqui do Paulo. Então, assim, eu pergunto para vocês, na prática, será que qual controle social é mais forte no indivíduo? Será que o informal ou o formal? Normal. Formal? Será, pessoal? Eu acho que é o informal. Eu também acho que é informal. Depende, se for um religioso, vai dizer que é o informal. Depende, é ótimo, né? Teoria mista ou eclética. Pessoal, Se for na minha família, é informal. os estudos da criminologia, tá? Eles vão dizer que o controle informal é muito mais forte. No sentido do quê? Se você cresce, né, dentro de uma família estruturada, né, você tem lá um apoio estrutural, pai, mãe, enfim, você tem a oportunidade de estudar, você tem a oportunidade de se desenvolver como ser humano, você, de uma certa forma, a tua família te condiciona a você seguir algum tipo de fé religiosa, ou, ainda que seja ateu, mas a tua família te transfere alguns valores morais, né? Digamos, valores humanos, algumas coisas, algumas virtudes, alguns conceitos, né? Em que você cresce naquela realidade, em que você pensa, poxa, roubar é errado, furtar é errado, matar alguém é errado. Se você cresce nessa concepção familiar, nesse controle social informal, isso é muito mais forte, tá? E a criminologia diz que isso é muito mais forte porque você desenvolve isso desde lá a infância, né? Então, a gente vai ver, e isso em grande parte, a justificativa que, posteriormente, a gente vai analisar a questão do criminoso condenado. A grande parte dos criminosos condenados, eles não tinham por trás deles um controle social informal forte. Eles não tinham, geralmente eles vêm a pessoa que pratica um delito, né, salvo nossos queridos políticos, né, que praticam os delitos do chamado white collar, né, colarinho branco, né. Então, a maioria dessas pessoas, né, a maioria dos criminosos condenados que estão no nosso sistema penitenciário, eles não tinham um controle social informal. Eles vêm de lares desestruturados, eles não tiveram oportunidades de estudo, tiveram sempre no mercado de trabalho em condições geralmente informais ou empregos, subempregos, em condições sempre degradantes. Enfim, geralmente as pessoas que não tiveram as famosas oportunidades, né, de desenvolvimento como ser humano, elas têm uma possibilidade maior, né, de acabar entrando para a vida do crime. E nessas pessoas, o controle social informal é quase nulo. Tá? O controle social que vai afetar elas é o controle social formal. Porque uma vez que eles cometam o crime, sejam identificados como autores, né, existe autoria e materialidade, e resulta numa condenação, eles vão ingressar no sistema penitenciário. E aí sim, eles vão estar diante do controle social formal. Tá? Então, assim, dentro da criminologia, se reconhece que o controle social informal ele é muito mais forte. Né? Na maioria das pessoas, o controle social informal ele tem um peso muito maior do que o controle formal exercido por polícia, poder judiciário, etc. Tá?
Deu para entender até aqui? Então, assim, o controle social... Eu sim, professor. Obrigado. O controle social, ele vai se revelar nessas duas esferas. É importante que vocês saibam que os dois atuam ao mesmo tempo, né? Eu não posso dizer que uma pessoa ela é submetida a um controle social apenas, né? Na verdade, o controle social informal, né, da família, da religião, da profissão, de onde você estuda, todo o tempo é exercido sobre você. E o controle social formal também, né? Mas evidentemente que o controle social está mais na questão de você saber, né, se você cometer um crime, você será, né, poderá ser responsabilizado e vai ter as consequências. Agora, o que a gente tem que analisar é a questão do criminoso, porque se a gente pensar bem, vocês acham que uma pessoa, quando vai cometer um delito, ela está preocupada, ela está pensando que ela vai ser pega, né? Geralmente não, né? Geralmente a pessoa decide ir assaltar uma farmácia, por exemplo, né? Ela faz, né, toda aquela questão que vocês estudaram lá no direito penal, né? Os atos preparatórios, né? Cogitação, né? Cogitácio. Né? Teve a ideia de assaltar uma farmácia para obter dinheiro, né? Cogitação, atos preparatórios, adquiriu um revólver enferrujado numa boca de fumo lá com um amigo dele, enfim, né? E daí a gente parte para a questão da execução, tá? Então a pessoa, ela decide por cometer um delito, né? Ela se prepara para cometer um delito, né? Ela elabora toda uma logística, né, de adquirir a arma de fogo, ela já vai pensar em chamar alguém para ser cúmplice, um parceiro, vamos de moto, vamos entrar na farmácia com o capacete encobrindo o nosso rosto para evitar que sejamos identificados. Então, tem toda uma preparação e uma inteligência por trás, né, da elaboração desse cometimento de delito. Evidentemente que a pessoa, quando assume esse risco, né, de produzir o crime e ser identificado, né, ela não está preocupada com essa questão. Ela está preocupada com aquilo que é o imediato, obter o dinheiro, seja lá para a destinação que ela queira dar, né? Então, assim, eu falo muito que a questão da criminologia, muitas vezes, ela está totalmente ligada ao indivíduo, né? O que aquele indivíduo tem a perder quando ele pratica um crime, né? Por exemplo, vocês, né, são graduandos de Direito da Unicecal, né? A maioria trabalha, enfim, faz estágio, né? Estão cursando uma faculdade para que, após os 5 anos, logo em êxito na aprovação do exame da OAB, enfim, outros vão querer fazer concurso público e seguir carreiras públicas. Então, vocês estão se preparando para conquistar uma vida melhor, uma vida mais digna, né? Onde vocês têm uma ascensão profissional, uma ascensão intelectual. Então, eu digo assim, vocês, se decidirem, algum de vocês decidir em assaltar uma farmácia, vocês têm muito mais a perder do que aquele sujeito, né, que tem lá 19 anos, mora numa favela, não terminou nem o ensino fundamental, né, não tem perspectiva nenhuma, ele é considerado alfabetizado, mas se você der um texto com 20 linhas, ele não consegue interpretar, ele não consegue entender o que está escrito, né, ele só é alfabetizado formalmente, né, porque funcionalmente ele não é alfabetizado. Aí ele tem 19 anos, né, digamos que ele serviu o exército, tá? A única coisa que ele aprendeu é o fascínio por utilizar uma arma de fogo, aí não ficou no exército, não conseguiu continuar. Então, ele não tem muita perspectiva de vida. O que esse cidadão, ele não tem um estudo formal, ele não tem capacitação, serviu o exército, está desempregado, ele não tem nenhum ensino fundamental. Esse cidadão ele tem muito menos a perder do que
um aluno de direito, né, de um curso como direito, né, que você está se preparando para operar o direito depois dos 5 anos de faculdade. Então, sempre essa questão é ligada muito ao indivíduo, né? Eu sempre falo, o que a pessoa tem a perder quando ela decide a cometer um crime? E aí entra a questão de compensações, né? Os políticos, quando vão aparecer essa ideia de corrupção, né? Até que ponto a certeza da impunidade não é um dos motivantes, né? Eu costumo dizer que na política nós temos um divisor de águas, né? A Operação Lava Jato, ela é, sem dúvida alguma, né? Por mais críticas que existam da questão processual, né? Da Lava Jato, ela é um divisor de águas, porque finalmente se viu políticos de alto escalão sendo condenados e sendo apenados, coisas que a gente não via no Brasil, né? Então, assim, a questão do perder algo e do risco está sempre envolvida aqui a essa questão do controle social, né? Então, sempre cabe perguntar o que determinado cidadão tem a perder. Vocês há de convir comigo que esse cidadão sem estudo, sem emprego, ele, na cabeça dele, tanto faz, né? Se assaltar e der certo, ele vai ter o dinheiro. Se der errado, ele acaba indo para o sistema penitenciário, mas aqui ele também não tinha perspectiva de nada. Então, é importante, né, que existam as políticas públicas, né? Aí a importância das políticas públicas. O acesso, né, às oportunidades de trabalho, de qualificação, né? Não digo que todo mundo tem que ter um curso superior, mas todo mundo tem que ter a possibilidade de poder realizar um curso técnico, enfim, adquirir uma profissão efetivamente, né? Porque senão a gente fica esperando aquele ciclo da pessoa ir para o penitenciário e lá ela ter a oportunidade de voltar a estudar, lá ela vai ter a oportunidade de ter uma qualificação e aprender uma profissão. Não é mais interessante que a profissão, né, seja dada aqui antes da pessoa entrar para a delinquência, né, optar pelo mundo criminoso? É evidente que sim, né, pessoal? Não sei se alguém quer comentar algo. Oi. Então, assim, eu acho que as questões sociais, como o Marx falava, elas são certas. Elas, não estou falando que elas são determinantes, mas eu vejo que ela vai diferenciar, sim. Um cara que mora na favela, que não tem uma condição de estudo e que vê um trabalhador chegando lá, passando necessidade, uma pessoa honesta, e vê um traficante ganhando muito dinheiro, com as melhores possibilidades que tem ali, estou dizendo, financeiramente, sem passar necessidade, e muitas vezes acaba até ajudando o pessoal da própria comunidade, porque eu conheci um rapaz que ele morava no Rio e ele falou que eles tinha gente que gostava do traficante, que pro grupo ali, para aquele grupo, ele era bom. Se eles precisavam de um hospital, de um medicamento, um gás, era ele que levava, né? E você vê na televisão direto, tudo, eles sempre colocam a culpa na polícia quando há uma bala perdida, e nunca no tráfico, nunca no traficante. O próprio pessoal da comunidade, eu já estava percebendo que a maioria das falas dele é essa. Né? Não estou falando que é nada 100%, não estou generalizando, mas aí eu consigo compreender por que muitas vezes uma pessoa, um jovem que mora na favela, ele não é só uma questão de valores. Muitas vezes ele não tem a família por trás disso, a própria família está no tráfico e ele não tem outro exemplo para ver. E ele vive naquele ambiente. Então, ele acaba indo para o lado errado da situação. É diferente quando você mora numa família que é bem estruturada, que o teu pai e a tua mãe trabalham, que você tem uma condição social melhor e que você não mora na favela. Né? Eu acho que a gente faz esse julgamento porque a gente não está lá no meio vivendo. Então, eu vejo assim que quando tem uma estrutura familiar, quando você tem uma família muito bem também estruturada, com outros valores e com uma condição social um pouco melhor,
você vai ter mais oportunidades de estar estudando, de estar tendo outras condições sociais, e você não está visualizando aquilo direto na tua vida. Então, eu vejo que a questão social, na minha concepção, não é o 100%, mas ela é uns 60%, 70% da opção da criminalidade. E daí, sim, também a questão da família. Também é um grande peso que tem. Eu não sei se porque eu vejo na sala de aula, a gente vê que o aluno que vai para isso, ele não tem estrutura familiar e ele não tem uma condição social boa. Quando a gente vê eles indo para essa criminalidade. É um ou outro que consegue sair disso, sabe? Você consegue perceber que vai fora do caminho. Obrigado pela participação. Eu concordo com o que você falou. No sentido que realmente a gente acaba sendo um produto do próprio meio. Em certa forma, são as nossas experiências diárias que vão nos construindo como ser humano. E é evidente, o que você falou é exatamente onde todo mundo bate a questão, principalmente de Rio de Janeiro, né, que tem os morros. É justamente os anos de ausência de políticas públicas que fizeram o fortalecimento do tráfico de drogas. E isso que você falou realmente ocorre. Quando a pessoa não tem dinheiro para comprar um medicamento, um botijão de gás, é o tráfico, né? Infelizmente é isso que ocorre. É o traficante, né? Ele vai lá, né? Dá uma de bonzinho, paga aquela conta, enfim, aquele medicamento. É evidente que a pessoa que é da comunidade, por mais que ela trabalhe todo dia e não esteja praticando tráfico, não cometa nenhum crime, né, simplesmente more naquela região onde o chefe do tráfico está, é evidente que ele vai olhar com um sentimento muito mais light, né, e assim, justificante para a prática do tráfico. Porque quando o calo aperta, ele sabe que ele vai recorrer ao dono da boca de fumo e ele vai ajudar. Ao passo que se ele precisar de um medicamento de alto custo, um leito no hospital, ele vai se deparar com um sistema que não tem acesso, né? Não tem vagas, uma triagem infinita que o cidadão nunca consegue realmente ser atendido dentro da adequação, né? Quando a gente estuda serviços públicos, a gente fala em serviços públicos dentro do conceito de adequação, né? O serviço público tem que ser adequado às necessidades das pessoas. E a gente vai vendo que o serviço público, quanto mais pobre a pessoa for, mais dependente ela se torna do serviço público. E é justamente por isso que a gente vê uma onda sempre de pessoas com muito poder aquisitivo colocar toda a culpa do Estado, da ineficiência, da falta de recursos no serviço público. Porque quem tem muito, tá? Quem é rico e não depende do serviço público, não depende de SUS, né? Para ele é fácil. Ele paga um plano de saúde, ou ele paga um médico particular, enfim. Ele tem toda a oportunidade, ele não precisa do serviço público. Então, para ele é fácil ter isso como justificante. Vamos deixar o Estado mínimo. Quanto menos dinheiro tiver no Estado, quanto menos dinheiro for destinado para o SUS, para a segurança pública, para a educação pública, melhor, né? Então, assim, a gente tem que sempre analisar as questões políticas, elas sempre afetam todo o sistema. E aqui não é diferente, né? A criminologia, ela vai estudar essas questões e ela vai ver que o que me interessa é que a criminalidade ocorra longe de mim, né? Porque a pessoa que tem dinheiro, ela vai lá, ela vai fazer uma mansão dentro de um condomínio fechado, com ofendículos, né? Vocês estudaram lá no direito penal, né? Ofendículos, todo o sistema de proteção aos seus muros, sistema de vigilância, enfim, essa pessoa realmente não vai ser atingida pela criminalidade, porque ela está totalmente escondida, né? Da mesma forma, retomando o que você falou, a questão da família é muito importante, né? E vejam, quando a gente fala de religião,
a religião, independente da religião que a pessoa siga, a religião ela atua como um freio. Isso é inegável, né? Você pega lá, dentro do cristianismo, dos 10 mandamentos, muito do que está ali, né, você vai achar no nosso Código Penal. Então, acaba sendo, né, um controle social muito forte. Né? E isso acaba sendo importante. Porque se ninguém tivesse religião, imagine a única religião fosse a lei de Gerson. Né? A lei de Gerson que a maioria dos brasileiros gosta de utilizar. Né? Cada um pensar por si, né? Eu quero a minha vantagem, o resto que se dane. Tá? Então, assim, todos esses controles sociais são importantíssimos para nós, porque eles vão regular, tá? Vão regular as nossas relações sociais e acabam diminuindo a questão da criminalidade, tá? Seguindo aqui, algum comentário, alguma dúvida? Tá. Então, pessoal, eu vou entrar agora aqui nas questões das funções da criminologia, tá? O vídeo aqui, daqui a pouco, talvez ele dê uma travada, aí eu vou logar novamente e envio a senha para vocês. Bom, a primeira função da criminologia é justamente explicar e prevenir o crime, né? O que é prevenir? É evitar que algo ocorra, né? Então, a prevenção do crime é um fenômeno que eu vou estudar na criminologia, tá? E ela vai se dar em 3 momentos, tá? Eu vou ter uma classificação da prevenção em prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária, tá? O que é a prevenção primária? A prevenção primária são as medidas a médio e longo prazo. São justamente o que a gente falou que falta, né, a presença do Estado. Então, na prevenção primária, né, como é uma política pública de médio e longo prazo, é aquela prevenção em que o Estado tem que atuar na raiz do conflito. Né? Então, o Estado tem que vir com políticas públicas e promover o acesso à saúde, lazer, educação, bem-estar. Tá? Então, essa foi uma das ideias quando se implantou as UPPs, né, unidades de polícia pacificadoras nos morros, no Rio de Janeiro. No início deu muito certo. Só que o problema é que a UPP ela falhou por quê? Porque a ideia era que primeiro se instalasse a polícia e atrás da estrutura da polícia, mais próxima daquelas comunidades onde eram dominadas pelo tráfico, eram para ter vindo as políticas públicas de saúde, educação, né, bem-estar, lazer, e não vieram. Né? Então não adianta você colocar a polícia ali simbolicamente, né, representando o Estado, se o Estado não vier com uma equipe médica, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, né, atuando naquelas comunidades locais, identificando os problemas de saúde mais recorrentes naquela região. Tá? De nada adianta colocar lá a polícia e não construir uma quadra de poliesportiva para que as crianças pratiquem esporte, ou desenvolver programas sociais, né? Contrato professores de educação física para instruir e implantar recreação para as crianças, né? Então, o lazer é muito importante. E também a questão da educação, né? A partir do momento que eu, Estado, atuar numa comunidade que tem problemas sociais gravíssimos, eu tenho que justamente lá implantar um ensino integral. Então, isso já se comprova em inúmeros resultados positivos, né? Quem acompanha os programas desenvolvidos aqui em Ponta Grossa, é fantástico você ver a criança em ensino integral, né? Dentro de um âmbito público, né? Uma coisa inimaginável, né? Antes, o ensino integral era privilégio de quem, né, podia pagar por isso, né? Hoje, existem atividades, escolas em que a criança fica de manhã e de tarde, né? Ela tem atividades poliesportivas à tarde, enfim, ela não fica jogada à rua, né? Que é o grande problema, a criança não ter acesso a essas atividades de lazer, esporte no computador,
acaba, de uma certa forma, sendo recrutada pelo tráfico, né, por causa de todas as questões, né, de inimputabilidade que vocês já estudaram lá no direito penal e da aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Então, o que se combate, né, quando a gente fala em prevenção do crime, né, prevenção do crime, a prevenção primária é justamente isso, né? O Estado, ter uma política pública de desenvolvimento das pessoas, né? Então, vamos imaginar lá, quando a gente falava do traficante, a partir do momento em que o Estado entra, o tráfico ele perde um espaço, né? Ou, no mínimo, ele fica ali dividindo o espaço, né? A partir do momento em que o Estado não faz nada, né? Você tem aquelas crianças ali, naquela comunidade carente. O Estado não faz uma quadra poliesportiva, o Estado não coloca um professor de educação física, não fornece um material esportivo, uma bola de futebol. Quem que vai dar isso? O traficante. Tá? Então, é natural que quanto mais ausência do Estado tiver, mais espaço eu dou para que a criminalidade, né, se organize e cresça, né, assumindo funções estatais. E é isso que eu tenho que combater. E é isso que é a finalidade da minha prevenção ao crime na fase primária. Eu vou pausar o vídeo aqui, pessoal, e a gente já retorna aí com a continuação dessa aula. Só um minuto.